Olá, queridos. Nesse último domingo de 2021, eu gostaria de deixar uma mensagem de encorajamento para você, uma mensagem de esperança e de paz. Na Bíblia nós encontramos muitas promessas preciosas, promessas ricas da parte do nosso Senhor. E com certeza uma delas, uma das mais preciosas, é a sua promessa de que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Uma grande dica, uma grande orientação da palavra de Deus para enfrentarmos toda e qualquer circunstância da nossa vida, inclusive toda insegurança e incerteza com relação ao próximo ano, é que nós devemos nos lembrar daquele que estará conosco todos os dias da nossa vida. Existe um personagem bíblico que chama muita atenção nesse contexto, que foi Josué. Josué havia recebido do Senhor a notícia de que ele sucederia Moisés, o grande líder do Antigo Testamento, na liderança do povo de Israel e na conquista da terra prometida. E diante então de um coração receoso de Josué, Deus disse para ele, conforme está registrado em Josué 1:9: esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. É interessante como ao longo da história, ao longo da sua história, Josué colocou na prática, ele pôde viver e experimentar essa promessa de que Deus estaria com ele todos os dias da sua vida, e como isso com certeza afastou o medo, a insegurança e o desânimo de Josué. Eu gostaria então de voltar um pouquinho com vocês na história bíblica e abrir a nossa Bíblia lá no livro de Números, capítulos 13 e 14, muito antes de Josué receber essa ordem e essa missão do Senhor. Josué já havia demonstrado a sua total confiança na presença e na companhia do Senhor. Observe que está em Números 13, de 1 a 3. O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento no deserto de Parã enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. E aí na sequência nós temos o nome desses 12 espias, sendo um deles Josué e seu amigo leal Caleb. Agora vamos ler os versículos 31 a 33. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes, vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Mas observem agora o que Josué e Caleb falaram para o povo, no capítulo 14, versículo 1, e depois os versículos 6 a 9. No 14 nós encontramos a reação do povo de Israel diante daquela notícia, daquele relato desanimador daqueles 10 homens. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. No versículo 6 nós encontramos por outro lado a palavra de Josué. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. O que nós vemos aqui, queridos, no relato desses 12 homens que percorreram a terra de Canaã durante 40 dias e apresentaram então seu relatório diante de Moisés, Arão e de todo o povo que estava reunido, aguardando com muita ansiedade, é uma grande diferença na sua visão. Por certo, os 12 viram a mesma coisa. Eles viram uma terra fértil, uma terra que correspondia ao relato do Senhor, na promessa que havia feito aos patriarcas. Mas 10 daqueles homens ficaram receosos
e tiveram muito medo, porque os habitantes daquela terra eram muito fortes e habitavam em cidades fortificadas, e eles se sentiram como gafanhotos indefesos diante daqueles homens e daqueles povos. Mas Josué e Calebe, eles tiveram uma visão diferente daquela história, daquele cenário. Eles se colocaram como sendo os fortes, e aqueles moradores da terra como sendo os indefesos, porque eles afirmaram que Deus estava com eles. O que nós percebemos aqui de uma forma muito clara é que o que fez toda a diferença na vida de Josué e de Calebe não foi a visão sobre o que eles estavam vendo diante de si, mas a visão de quem eles estavam vendo diante de si, que era o Senhor. Enquanto aqueles 10 outros homens estavam focados apenas nos problemas, nas dificuldades, nos desafios dessa vida, eles ficaram desanimados, eles ficaram receosos e abandonaram não apenas o Senhor, mas as promessas que Deus havia feito para eles. Josué e Calebe, por sua vez, não olhando para as circunstâncias, não olhando para os fatos, não olhando para as coisas, mas focando a sua visão no Deus verdadeiro, naquele que havia prometido que estaria com eles todos os dias da sua vida, eles se sentiram encorajados e fortalecidos para conquistar aquela terra prometida. Aplicando para os nossos dias, muitas vezes nós nos colocamos como o povo de Israel, que estava aguardando as notícias. Nós fazemos assim hoje. Estamos aguardando com muita ansiedade as notícias para o próximo ano. Como as coisas estarão? Como tudo vai acontecer? Será que a vida vai voltar ao normal? Como estará a economia? Como estará a saúde? Como estará a política? Nós não sabemos. Mas a verdade é que se nós dependermos de boas notícias para sermos felizes, corajosos e para sentirmos ânimos, nós podemos nos sentir como aqueles 10 homens que se sentiram desencorajados pelas notícias desesperadoras, e podemos nos sentir como o povo de Israel, que lamentou, chorou e pranteou. Mas quando nós olhamos para aquele que está acima de todas as coisas, quando nós olhamos para aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, o nosso Deus, não importa o que nós olhamos e enfrentamos nessa vida, não importa aquilo que está diante de nós nos sentimos fortalecidos e encorajados, com ânimo renovado, porque sabemos que Deus está conosco. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida até o final dos tempos. Então, nesse próximo ano que se inicia, não pense naquilo que vai acontecer, mas pense naquele que faz acontecer. Não pense nas coisas, pense na pessoa mais importante da nossa vida, o nosso Deus. Que assim, nesse novo ano, você se lembre das promessas espirituais feitas pelo nosso Deus, sendo uma das mais preciosas, com certeza essa: Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Então, agora encerrando essa breve reflexão, eu quero repetir para você o que Deus falou para Josué em Josué 1:9. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Creia nisso, creia nas promessas de Deus e se sinta fortalecido no Senhor.